Boa tarde, meu nome é Rafael e hoje nosso grupo vai apresentar sobre qual é a extensão dos impactos do consumo do plástico. Segundo o estudo lançado pela WWF, o volume de plástico que vaza para os oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas, o equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares e oceanos todos os anos. São mais de 60 por dia. Nesse ritmo, até 2030, encontraremos o equivalente a 26 mil garrafas de plástico no mar a cada quilômetro quadrado. Aqui temos um gráfico que apresenta o total de lixo gerado em cada país. Os Estados Unidos está em primeiro, com 70.782.577. A China em segundo, com 54.740.659. A Índia em terceiro, com 19.311.663. E o Brasil está em quarto, com 11.355.220. O Brasil produz 11,35 milhões de toneladas anuais de lixo plástico, mas recicla apenas 145 mil toneladas, ou seja, 1,28% do total. O país só não está mais feio nessa fotografia graças aos Estados Unidos e à China, os maiores potências mundiais. Os maiores produtores de lixo plástico, os norte-americanos, reciclam 34,6% do lixo plástico. Contudo, a produção anual é alta, mais de 70 milhões de toneladas. Mais de 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto por itens feitos de plástico, como garrafas, copos descartáveis, canudos, cotonetes, embalagens de sorvete e redes de pesca. Estima-se que 80% deles tenham origem terrestre. Entre as causas disso estão a gestão inadequada do lixo urbano e as atividades econômicas, indústria, comércio e serviços, portuárias e de turismo. A população também tem parte da responsabilidade pelo problema, devido principalmente à destinação incorreta de seus resíduos, que muitas vezes são lançados deliberadamente na rua e nos rios. Como vocês podem ver nesse polímero, nessa imagem aí, o mundo produziu 8,9 bilhões de toneladas de plásticos desde 1950. Em toneladas, 2,6 bilhões. Ainda em uso, 29%. Então, se vocês verem, 600 milhões foram reciclados, 800 milhões sofreram incineração e 4,9 bilhões acumulam-se em aterros sanitários e na natureza, e o resto tudo descartado. Quando descartado de forma incorreta, o lixo plástico pode causar entupimentos de valos e bueiros, que geram enchentes e desabrigam pessoas, principalmente os moradores de periferias. A poluição visual também é outro malefício causado pelos resíduos plásticos. Isso sem contar o impacto dos plásticos no ecossistema marinho. O plástico é difícil de ser compactado e gera um grande volume de lixo. Portanto, ele ocupa um grande espaço no meio ambiente, o que dificulta a decomposição de outros materiais orgânicos. A durabilidade e resistência do plástico viram problemas após o descarte, como é a prova de fungos e bactérias. Sua degradação é extremamente lenta, podendo demorar mais de 100 anos. Além disso, quando o plástico cai nos oceanos, ele se fragmenta em pequenas partículas plásticas, os chamados microplásticos, que acabam participando da cadeia alimentar. Os microplásticos são definidos como partículas sólidas baseadas em polímeros. Sua origem pode ser diversa, como roupas, cosméticos, embalagens, pneus, escova de dente, glitter, copos, garrafas e muito mais. Como o próprio nome já diz, são pequenos fragmentos de plástico, com menos de 5 milímetros de comprimento. O que muita gente não sabe é que essas partículas, a princípio inofensivas, são os principais poluentes dos oceanos. Acontece que o plástico, quando descartado da maneira incorreta, sofre chamada quebra mecânica pelas chuvas, ventos e ondas do mar, o que o fragmenta esse material em pequenas partículas e essa ação repentina os transforma em microplásticos. Conforme ressaltam os pesquisadores envolvidos no estudo, a presença de microplásticos no meio ambiente pode afetar a saúde de muitos seres vivos.
No organismo humano, pode afetar de maneira que esses materiais tenham a possibilidade de interferir na resposta imunológica do intestino. Além, é claro, O bisfenol A é um composto químico utilizado na fabricação de plástico e nos revestimentos internos de latas, cuja sua fórmula química é CH3, 2C, C6, H4 ou H2. Pertence ao grupo dos derivados do difenilmetano, um dos difenóis com dois grupos de hidroxifenil. É um sólido incolor solúvel em solventes orgânicos, mas pouco solúvel em água, que serve para diluir a resina de poliéster a fim de torná-la mais líquida e facilitar sua laminação, e está presente em grande quantidade de recipientes alimentares e de bebidas, como mamadeiras, bem como em resinas de selagem dentária. O bisfenol A, mesmo em pequenas quantidades de exposição, podem causar alterações do sistema imunológico, aumento dos testículos, diabetes, hiperatividade, infertilidade, obesidade, puberdade precoce, câncer de mama, síndrome dos ovários policísticos, abortos, entre outras complicações. obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.